Programa Nosso Direito em Ação, mais uma vez discutindo temas importantes. Todas as semanas nós discutimos temas sempre com convidados especiais, com autoconhecimento, claro, e falando com você, telespectador. Eu quero que você conheça o site www.nossodireitoemação.com.br, acesse o portal, fique por dentro das notícias, nossas notícias sempre com ética. E hoje nós vamos falar sobre audiência de custódia. Todos os presos, e na verdade presos em flagrante no Brasil, passam efetivamente por uma audiência de custódia. E o tema, claro, gerou muita polêmica e ainda gera. O preso é conduzido até o magistrado e ali é exercido a chamada ampla defesa. Mas enfim, essa audiência de custódia, ela é importante? O que seria a audiência de custódia? Quais as últimas alterações em relação à audiência de custódia? Para falar sobre esse tema, nós recebemos então o advogado Dr. Carlos Roberto Elias. Como vai, doutor? Bem, muito bem recebido aqui por você, agradeço a presença e vamos tentar esclarecer esse tema aqui que é um pouquinho polêmico. Eu acho que primeiramente o que seria uma audiência de custódia, até porque temos telespectadores que muitas vezes ainda não exercem a profissão e muitos que exercem, enfim, estão aí com o conhecimento à flor da pele, mas nunca participaram de uma audiência. A audiência de custódia ela é prevista exatamente para ter a presença do preso ao juiz de direito, ou seja, ao magistrado, aquele que é o destinatário da prova. Antigamente, isso não acontecia, né? Nós tínhamos lá o preso, ele era detido em flagrante, ficava na delegacia de polícia, às vezes por 40, 60 dias, até que fosse designada data para interrogatório dele, que antigamente interrogava-se o preso. Ficava lá na delegacia, trancado. Trancado. Sem ser levado para o centro de detenção provisória. Não existia centro de detenção provisória, e isso foi um avanço, né, quando foi criado o centro de detenção provisória, para esvaziar as delegacias de polícia. Em 1992, e muitos advogados penalistas acabam não usando os tratados internacionais em suas defesas, em seus habeas corpus, e o Brasil ratificou, né, o Tratado Internacional do Pacto São José da Costa Rica, que tratava de direitos humanos. Este pacto trouxe a visão de que o preso tem que ser apresentado para a autoridade judiciária. Ele tem que ter o contato e saber e ter apreciado os pedidos dos direitos dele para a autoridade judiciária. E de 2011 a 2015 ficou-se essa discussão. Em 2015, numa atuação pioneira junto com o CNJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, através de um provimento em conjunto, delimitou regras para a audiência de custódia. Você acha que a audiência de custódia ela é efetiva hoje? Sim, eu creio que sim, porque é a oportunidade do preso, através de seu advogado, de mostrar para o juiz que às vezes ele não precisa sofrer um cárcere. Ele pode responder o processo em liberdade. Agora, por exemplo, o preso comparece até a autoridade policial. O advogado o acompanha muitas vezes. E aí é conduzido até, no prazo de 24 horas, é isso? É conduzido até ao Poder Judiciário, onde na frente do magistrado poderá ali, enfim, né, declarar por que está preso, enfim, é ouvido pelo magistrado. Agora, muitas vezes o advogado não acompanha esse preso na audiência de custódia. Sabemos que são várias audiências de custódia no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, são muitas audiências no mesmo dia. Todas as delegacias encaminham os presos para o Poder Judiciário e aí fica aquele advogado, muitas vezes ali numa ordem de chegada o dia todo aguardando essa audiência. É importante a presença do advogado? E é exatamente assim que acontece. Para quem não conhece, não há ordem para audiência de custódia, né? É quem chega primeiro? Não é quem chega primeiro, nós ficamos lá à mercê da vontade do serventuário da justiça. Você não sabe se o seu preso vai subir agora às 9 da manhã ou às 2 da tarde. E então você deve estar num primeiro horário das audiências de custódia, que são feitas em horário diverso das audiências normais, porque senão você pode perder essa audiência de custódia do seu cliente. Só para apimentar o debate, feriado, sábado, domingo,
Enfim, agora as audiências são realizadas todos os dias. Em 2015 era um debate fervoroso essa situação, porque o preso acontecia o flagrante dele na sexta-feira e ele então não tinha o direito à audiência de custódia porque não havia um plantão de sábado ou de domingo. E a advocacia, como sempre, questionando a ampla defesa, junto ao Tribunal de Justiça, conseguiu o êxito de ter as audiências aos sábados, domingo e feriados em regime de plantão. Sinceros elogios à Ordem dos Advogados do Brasil, que com certeza sempre pontua e sempre batalha pelos direitos dos advogados e acaba batalhando pelo direito de todos os cidadãos, porque muitas vezes esses presos ficam ali numa situação, enfim, à mercê do Poder Judiciário, sob a fiscalização do Estado, claro, mas merecendo sempre uma atenção especial. E o que seria essa ampla defesa? Essa ampla defesa é a análise dos requisitos objetivos e subjetivos para que aquela pessoa que está sofrendo a ordem de prisão tenha um êxito em não ficar encarcerado no início do processo ou ver-se relaxada a sua prisão no caso de uma prisão arbitrária. Agora, Carlos, por exemplo, para quem está nos assistindo, nunca realizou uma audiência de custódia e principalmente início de carreira, sabemos que o profissional, claro, tenho certeza que aqueles que recebem a sua carteira profissional estão aptos ao trabalho e possuem condições de exercer a advocacia, sem dúvida nenhuma, mas às vezes o profissional nunca atua naquela área e fica com aquela insegurança de participar de uma audiência de custódia porque é bem diferente de uma audiência ali num processo. Quer dizer, é necessário esse receio? Explica para nós quais são os cuidados desse profissional dentro de uma audiência de custódia. Bom, em primeiro lugar, esse profissional ele deve ter o cuidado de conhecer o direito penal, tanto o direito material quanto o direito processual. Por quê? Porque na audiência de custódia ele não vai falar de mérito, ele não vai falar do delito em que aquela pessoa está sendo acusada. Ou seja, se ele tem ou não culpa. Não se discute culpa em audiência de custódia. A audiência de custódia está lá para verificar se o flagrante foi feito em ordem e se aquele delito é possível de deixar encarcerada aquela pessoa por ordem de prisão preventiva ou se é possível apreciar um pedido do advogado, e aí entra o advogado, o conhecimento dele, de medidas cautelares diversas da prisão. Agora, essa audiência de custódia, na verdade, ela acaba trazendo um esvaziamento do sistema penitenciário, porque aquele que não comete um crime grave, muitas vezes ele acaba sendo liberado. Sim, muitas vezes acaba sendo liberado. Esse é um dos benefícios da audiência de custódia, porque nem todo delito cometido ele tem que ser encarcerado no início do processo, porque nós temos a diferença de prisão que vai ter uma condenação em regime fechado, ou em regime semiaberto, ou até no regime aberto, e até inclusive com substituição da prisão por prestação de serviços a comunidades. Então, às vezes, ao final ele vai prestar serviço e no início ele está preso. Então, o advogado tem que ter essa habilidade. Agora, parece que as alterações foram recentes em relação à audiência de custódia. Gerou bastante polêmica, porque quando fala de audiência de custódia, fala do preso. O preso, quando é conduzido à audiência de custódia, claro, isso reflete, sempre reflete, uma prisão sempre reflete na família e fica todo mundo ali pensando, e agora? Né? Será que vai para a rua ou não vai? Né? E fica esse questionamento com certeza para a família. Mas e as alterações com relação à audiência de custódia? Exatamente. Com a legislação 13.964 de 2019, denominado pacote anticrime, na audiência de custódia nós tivemos uma ampliação, ou seja, nós não temos mais somente o preso em flagrante que vai passar pela audiência de custódia. Qualquer prisão, o mandado de prisão deverá constar especificamente que ele terá direito a uma audiência de custódia. Anteriormente, quando não era objeto legal, não era objeto de lei, nós não tínhamos uma imputação objetiva se o preso não passasse pela audiência de custódia. Haja vista se o preso fosse na sexta-feira preso, no sábado ele não tinha uma audiência de custódia, mas não havia uma sanção para isso. E a nova lei trouxe em seu parágrafo 4º, na alteração do artigo 310, especificamente, se ele não for apresentado em 24 horas, aquela prisão vai ser relaxada. Essa lei está em vigor? Ela entrou em vigor ontem e, infelizmente, para ampla defesa dos acusados,
nós tivemos uma medida cautelar através de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o ministro Luiz Fux suspendeu, do STF, suspendeu os efeitos desta não apresentação. Você concorda com essa medida? Com a cautelar, propriamente dita? Não, eu não concordo com a cautelar, né, principalmente pelo fundamento apresentado. O fundamento apresentado foi, existem locais no Brasil que não têm condição de realizar uma audiência neste prazo, ou numa operação muito grande, não há mecanismo para que possa apresentar o preso nesse prazo. E essas alterações, quais as perspectivas com relação a essa chamada audiência de custódia, essas recentes alterações? Você acha que essas alterações ainda tendem a, enfim, trazer outras medidas? Você acha que vai mudar muita coisa agora nos próximos anos? Eu acho que ainda este ano, com esta nova lei, que ela foi um avanço, tanto para o combate aos crimes, e foi um avanço também nesse sentido para a defesa do acusado, onde ele também tem as garantias dele preservadas. E essa discussão virou uma discussão política, porque ela foi sancionada pelo presidente da República, sofreu a vacácios legis, que é o período que a lei fica não valendo, só que esse período ele foi nesse período de festas, onde o judiciário estava fechado e todos os órgãos para essa discussão não tinham-se condições. Então, os partidos políticos se mobilizaram nesse sentido para a suspensão da eficácia da lei. É importante que o profissional do direito, o advogado em especial, fique atento, porque essas mudanças aí acabam favorecendo o trabalho do advogado, no caso, se este profissional não for apresentado no prazo, é isso? Exatamente. Inclusive, nós tivemos mudanças no direito material, né? Então, o advogado que está atento, ele sabe que esta lei também transformou o crime de estelionato num crime condicionado à representação. Então, quer dizer, se o profissional não está atento, ele não tem condições de beneficiar o cliente dele. Se bem que aquele cidadão primário que não registra antecedentes e que acaba praticando estelionato, muitas vezes acaba participando de uma audiência de custódia e acaba sendo muitas vezes liberado pela autoridade judiciária. Isso causa uma polêmica danada, porque aquela vítima que sofreu esse estelionato não concorda, não entende o porquê que ele sai e ele não fica recluso como os demais, não é isso? Atualmente não está tão simples assim, né? Porque depois que nós tivemos a inserção do crime de organização criminosa, os estelionatos têm sido incorporados à organização criminosa, porque normalmente nós não estamos falando daquele estelionato de curto espaço de tempo, nós estamos falando de estelionatos hoje preparados, né, com empresas que façam falsas promessas e as pessoas caem nesses delitos. Então, quando há uma prisão em flagrante e o delegado de polícia ele consegue relatar especificamente, não fica tão simples assim da pessoa sair no crime de estelionato. Essa situação hoje, com a sociedade da informação, esse número de estelionatos vem crescendo vertiginosamente. Eu mesmo já passei por uma situação quando vi, né, alguém vendia um produto como se fosse a minha pessoa, né, mas todos estamos sujeitos a essas situações e aí tem que procurar a autoridade policial e tem que se precaver. Agora, aproveitando a pauta e essa forma tranquila que você discorre sobre o tema, aliás, ficam aqui os sinceros elogios, mas aproveitando porque eu conheço você de longa data, já acompanhei um pouco ali o seu currículo e vi que você é um fiel defensor das causas envolvendo crianças e adolescentes. Nesse aspecto, eu gostaria de perguntar o seguinte: como fica essa audiência de custódia ligada ao ECA, propriamente dito, aos menores de idade? O ECA ele tem um microsistema para apuração do ato infracional, que é o nome técnico se dado ao delito, quando é praticado por um adolescente, onde ali já confere ao adolescente, junto com os seus pais, uma audiência nesse prazo também, após a apreensão, ou seja, em 24 horas, e essa audiência é um pouco diferente, porque seria uma audiência somente com o Ministério Público, né? E ali o Ministério Público ele tem 3 opções. Ele pode arquivar o procedimento, ele pode conceder a remissão ao adolescente
se for uma prática de um ato infracional de menor potencial ofensivo, ou ele pode representar pela internação. Mas a diferença é que não se participa o juiz de direito. Agora a mãe participa, né? A mãe e o pai participam. E é uma situação complicada, né? A mãe participar em uma audiência com o filho. Deve ser bem constrangedor, né? As mães que trazem aí os filhos, uma educação para os filhos, e o filho muitas vezes passando, todos estão sujeitos, claro, ao cometimento de um delito, mas acho que qualquer pessoa neste mundo está sujeita a participar, de repente, passar por uma situação dessa. Deve ser difícil com relação à mãe. E a figura do advogado, hein? Nessas situações? Como eu sempre digo, né? O pai e a mãe ali, eles estão com a cara de surpreso. O advogado tem que estar preparado, porque ele está manuseando ali, mesmo que oralmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente e não o Código Penal. Então, os argumentos dispendidos ao Ministério Público em favor daquele adolescente tem que sempre primar o lado social e psicológico do adolescente. É claro que a polêmica gira, quem está nos assistindo muitas vezes, e quem não é profissional do direito, já fica com aquele questionamento, né? Mas cometer um delito é ato infracional, né? Não é delito? Mas assim, muitas vezes o crime acaba sendo tão bárbaro, né, que a polêmica gira em torno. Já se discutiu até possível redução de maioridade e tudo mais, mas de qualquer forma, já aproveitando, né, aquele que está em casa e fica pensando, mas meu vizinho ele já é maior de idade e ainda está sob a supervisão do ECA, quer dizer, ainda está preso. Por que fica preso? Mesmo depois dos 18 anos. Preso não, me desculpe, internado. Internado. Nome técnico, internado para o ECA. Ele fica internado porque normalmente ele cometeu este ato infracional até os 17 anos e 11 meses, digamos assim, e o ECA não prevê um período específico para cumprimento da internação. O ECA tem um mecanismo de avaliações periódicas por uma equipe multidisciplinar composta de psicólogos, assistentes sociais e entrevistas com os pais para esse adolescente, depois de internado, possa retornar à sua residência ressocializado. E os pedidos, os recursos ali propostos pelos advogados, como para o maior de idade? Quer dizer, pode pedir liberdade provisória, pede habeas corpus, enfim, todos aqueles direitos que trazem a chamada ampla defesa e até a atuação numa audiência de custódia do menor, acaba trazendo ali quase que os mesmos requisitos que o maior? Eles trazem entre si os mesmos requisitos, nós temos vários recursos dentro do ECA, mas a amplitude que se dá é o caráter psicossocial do ato infracional. Então não vale muito a nossa defesa técnica em cima do delito, do ato infracional. Ela vale em cima do que esse adolescente, futuramente um cidadão, possa ocasionar com aquele ato se ele não tiver uma reeducação. A internação ela é nada mais, nada menos que uma reeducação para o adolescente. Ele fica internado, tendo aulas, tendo cursos, fazendo uma ressocialização. Essa é a intenção do ECA, não que isso aconteça na Fundação Casa. Esse laudo propriamente dito acaba sendo ali até uma orientação psicológica aos pais, uma orientação do perfil daquele menor e os cuidados que os pais devem ter com aquele menor no decorrer ali dos seus próximos anos, é isso? É exatamente isso. Na verdade, esse laudo ele é feito por entrevistas com os pais e com o adolescente internado. Só com esse laudo favorável que ele progride e volta para sua residência. Por isso que muitas vezes nós vemos lá a pessoa sob a égide do ECA até os 21 anos na Fundação Casa. Gostaria que você deixasse um recado para aquele profissional que está nos assistindo, seja ele mais experiente na profissão, seja ele acadêmico de direito, mas todos aqueles que pretendem realizar uma audiência de custódia ou mesmo atuar no direito penal. O nosso recado é sempre primado no Estatuto da Advocacia, ou seja, o advogado, seja aquele jovem advogado ou advogado experiente, tem que conhecer o artigo 6º e 7º do Estatuto, onde ele tem todas as prerrogativas a favor da profissão, e ali uma delas é entrevistar-se reservadamente com o seu cliente antes da realização da audiência. Então, não se apavore,
utilize a prerrogativa, oriente o seu cliente, porque ele será sim perguntado pelo magistrado o que ele fez ou o que está escrito ali, se é verdade ou não. Sem dúvida, valorizar o advogado é valorizar o cidadão, e nesse sentido eu quero agradecer a sua presença no programa, quero que volte mais vezes para que possamos discutir estes e outros assuntos de interesse da sociedade. Muito obrigado pelo convite e certamente voltaremos para novos debates. Bom, o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema de importância a todos nós, cidadãos. Até a próxima semana.